Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o John. Bom, acabou de sair o episódio 4 de Moon Knight e assim, eu tô em êxtase. Tanto que eu fiquei o dia inteiro pensando que como é que eu poderia fazer esse vídeo aqui. Eu decidi fazer um vídeo de easter eggs e explicando o final do episódio, explicando um pouco da mid-season, né, que agora estamos na metade da temporada, e fazendo algumas previsões do que pode acontecer daqui pra frente, de como que eu acho que vai se desenvolver a partir desse quarto episódio. Então, se você acompanha o canal já tem um certo tempinho, já conhece a gente, ainda não tá inscrito, considere se inscrever aqui nesse canal. E se você acabou de conhecer a gente, bom, eu vou apresentar o vídeo e depois você decide se você se inscreve aqui ou não. Mas antes de qualquer coisa, sejam todos muito bem-vindos à Taverna do Último Crepúsculo. Não tem vinheta! Taverna do Último Bom, esse Crepúsculo. episódio já começa de uma forma meio intrigante, porque ele começa com a câmera de cabeça para baixo, passando uma sensação de como se as coisas estivessem invertidas. Talvez seja a inversão da nova ordem mundial, por exemplo, a gente parar pra pensar que possivelmente o último obstáculo de Amit agora está aprisionado, que era o Khonshu, né, que era quem tava tentando impedir ele, e agora ele vai finalmente ser libertado. Essas pequenas estatuetas, né, que são onde são aprisionados os deuses, elas se chamam Ushabtis. Os Ushabtis, eles são colocados perto de sarcófagos, dos pés de sarcófagos, para quando seus deuses ressuscitassem, voltassem à vida, essas pequenas estatuetas de guerreiros normalmente voltassem à vida também para servir e proteger o seu deus na hora de chegar, né? Inclusive a gente consegue ver isso mais pra frente nos pés do túmulo de Alexandre o Grande, mas eu vou deixar pra falar disso um pouco mais pra frente e explicar isso melhor. Mas nesse caso aqui, elas estão realmente sendo utilizadas para prender os deuses. A gente consegue contar ali 10 estatuetas, inclusive no final do episódio, né, nós conseguimos ver Taweret, que possivelmente está aprisionada ali também, até porque ela não apareceu na reunião dos deuses dentro da pirâmide de Gizeh, que se voltar pro primeiro episódio a menininha fala que não tem nada lá dentro, né? Olha só pra isso. Parece que alguém confundiu a grande pirâmide de Gizé com uma lata de lixo. Não é como se houvesse alguma coisa lá. No final de contas tem coisa pra caramba. Mas eu gosto de parar pra analisar. Ali tem 10 deuses que foram presos, né? Então talvez, possivelmente, isso possa indicar que ocorreu uma guerra civil entre os deuses, onde possivelmente se dividiu em dois grupos. Uma parte de um grupo onde eles queriam abandonar a humanidade e seguir para o Overvoid. O Overvoid, ele é o chamam de outro vazio. É um local criado por esses deuses, onde eles pudessem intervir, fazer as intervenções que eles achassem necessárias e viver da forma que eles quisessem, sem necessariamente ajudar os humanos, né? Porque na concepção deles, os humanos abandonaram eles porque pararam de rezar pra eles. Enquanto, possivelmente, do outro lado dessa guerra dos deuses, pode ter a galera que queria continuar na Terra e queria continuar intervindo na humanidade. Deve ter ocorrido esse conflito e agora esses deuses estão sendo aprisionados e confiscados, digamos assim, né? Outro detalhe que eu reparei é que aparentemente a série parece ser dividido em duplas. Como assim? O primeiro e o segundo episódio se passaram em Londres, o terceiro e o quarto se passaram no Egito, e aparentemente o quinto e o sexto vão se passar dentro do hospício, dentro da mente do Mark. Então isso é outro easter egg muito interessante também que a gente pode observar. Mas eu acho que nesse primeiro episódio o grande destaque tem que ir pra Layla, que mesmo com o Mark inconsciente, né, no começo, quando vai chegando os primeiros capangas do Arthur e tentam matar eles, ela consegue se desviar deles, se esconder com um sinalizador, depois chamar a atenção deles, depois com outro sinalizador jogar dentro da munição para explodir, e, enfim, ela saiu muito bem, sem falar também lá na frente, quando ele encontra o sacerdote da pirâmide, enfia o sinalizador no olho dele. Sim, ela mostra que ela realmente sabe se cuidar, né? Não era da boca para fora. Mas outra coisa que eu achei muito interessante também, deixa eu observar quando eles entram dentro do carro, o buraco da bala, ela parece exatamente igual ao buraco da bala que aparece no final do episódio. Só que esse buraco da bala do final representa a mente do Mark, né? A mente do Mark tá toda fragmentada, toda quebrada, e você consegue ver nesse reflexo da bala a cara do Mark, né? Falando em mente quebrada, eu tenho uma teoria aqui. Se a gente parar pra pensar, o Mark, ele tava tentando afastar a Lara pra proteger ela. Só que, para ele se afastar, ele resolveu criar uma nova identidade, que foi o Steven. Só que se a gente vai analisar, no decorrer do episódio, a gente percebe alguns detalhes. O Steven é absolutamente tudo que a Layla gosta do Mark. Ele gosta de história igual ela, ele se interessa por escavação, ele é um doce com ela, enquanto que o Mark, ele tem essas qualidades, obviamente, senão não teria se apaixonado por ele, mas ele também tem as outras qualidades. Então, a partir desse pressuposto que ele criou o Steven com essas qualidades que são todas que a Layla gosta, será que o outro alter ego dele, o Jake, não é absolutamente tudo o que a Layla não gosta? A gente pode usar como uma análise os desenhos dos anos 80, que tinha sempre o anjinho e o diabinho. Se o Mark for o equilíbrio dos dois, se o Steven for tudo que a Layla gosta, provavelmente o Jake é tudo que sobrou disso, né? Então, provavelmente o Jake é tudo que a Layla odeia. Por isso que provavelmente no terceiro episódio, quando o cara que tá com o chapéu, que a gente acredita que seja o Jake, e contra a Layla, ele age daquela forma meio grosseira com ela e tal. Você vai falar que
foi nítido que o Jake marcou o encontro com aquela mulher no primeiro episódio. O Jake escolheu uma churrascaria, sabendo que o Steve é vegano. O Jake, ele não tem nenhum problema em matar, ao contrário do próprio Mark e do próprio Steven. Então, assim, se a gente analisar todos esses critérios, esses pequenos detalhezinhos, parece que o Jake era completamente o oposto dos dois. É literalmente o oposto dos dois mesmo. Inclusive, parando pra pensar agora, é até possível que o Jake seja quem tenha matado aqueles capangas do primeiro episódio. No caso, nessa cena aqui. Não, o idiota voltou. Nesse começo a história tá tão amarradinha que não tem nem muito o que de easter egg e o que detalhar. Na verdade, o que eu queria focar agora um pouco é nessa cena que o Jake dá um soco na cara dele, que é nítida. Não foca não, né? É só uma referência, nítida referência ao Clube da Luta. I am Jax smirking revenge. Mas agora, voltando um pouco antes dessa cena, quando eles estão a caminho, eles encontram uma espécie de gancho no chão. Esse gancho, ele era utilizado no processo de mumificação. No primeiro episódio, o Steven fala sobre eles botarem um gancho e puxarem os órgãos pelo nariz. Então, esse é o gancho que é utilizado para tirar todos os órgãos, o cérebro, tudo pelo nariz das pessoas, para poder fazer todo o processo de mumificação. Outra coisa que eu acho muito legal nessa série é a quantidade de detalhes, a quantidade de coisas pequenas que normalmente passam despercebido, mas que estão ali. Por exemplo, eu vou ressaltar agora o brinco da Layla. O brinco da Layla que ela tá usando uma espécie de foice ou uma lua em cima de uma cobra, de uma serpente, que é uma nítida referência à deusa Merit, que costumava punir os trabalhadores por eles cometerem os sacrilégios. Tudo bem que eles estão indo cometer sacrilégio, estão indo invadir túmulos, mas a gente para pensar no trabalho da Layla. O trabalho da Layla é justamente impedir isso. Ela justamente vai nesses locais, atrás desses ladrões de túmulos que roubam essas histórias, essas peças que contam uma história, e ela rouba deles de volta para poder devolver. Então, tipo assim, faz sentido esse brinco dela com o propósito dela, digamos assim, né? Agora vamos começar de fato a entrar na parte interessante da história. Quando eles entram na pirâmide, logo de cara o Steven encontra com uma esfinge e fala que adoraria que a esfinge ganhasse vida e passasse para ele um enigma, que ele ficaria morto de medo, mas que ele adoraria passar por isso. Para quem não sabe, isso é uma clara referência ao enigma da esfinge. Na antiguidade, as histórias se contavam que as esfinges ficavam fora da cidade de Tebas e elas davam enigmas para os visitantes, para as pessoas que queriam atravessar essa cidade, mas só permitiam que eles passassem se eles acertassem o enigma. Dessa forma, eles impediam que ladrões e esse tipo de pessoa passasse pela cidade. Era uma forma de proteger a população daquele local. Um pouquinho depois, logo atrás da Lara, nós vemos um Anki, que é um símbolo muito comum em túmulos, que ele simboliza a vida após a morte. Ele é muito deixado em túmulo de faraós porque eles acreditam que o faraó vai voltar à vida, né? Inclusive é por isso que os faraós são colocados em sarcófagos, para quando eles retornassem à vida, eles estarem em um local confortável. E eles seguem mais um pouquinho e eles chegam em um labirinto, uma encruzilhada, onde a única dica que eles têm no centro é o Olho de Horus. E o Olho de Horus é uma parada que é legal em tantos níveis, porque, por exemplo, o Horus, ele é considerado o deus do céu, onde o seu olho direito é o sol e o seu olho esquerdo é a lua. Então dá pra se dizer que o Khonshu faz parte do Horus, né? Ele é o olho esquerdo do Horus. Avançando um pouquinho mais, eles chegam numa das cenas mais tensas pra mim de toda a série até agora. Eles estão em um local que eles encontram um rastro de sangue, o que não faria sentido, porque pra ter aquele rastro de sangue, na teoria, os homens do Arthur estariam brigando entre eles. Isso não faz muito sentido. Logo depois, eles descobrem que, na verdade, tem uma múmia zumbi que tá fazendo processo de mumificação com os homens do Arthur. Não me surpreenderia que se ele estiver entregando os homens pra poder passar, tá ligado? Usando como sacrifício. Você pode chamar essa múmia zumbi também de sacerdote, mas eu vou chamar de múmia zumbi mesmo, porque, né? Mas o jeito com que foi filmada essa cena, a tensão que é criada ao redor, realmente me deu uma sensação ruim, sabe? Como se eu estivesse dentro da cena. Principalmente no barulho que as múmias estavam usando para se comunicar. Cara, nossa, mano, esse barulho me deu calafrios. E eu sei que era só um barulho que era pra comunicar, mas... Cara, que barulho horrível. Também tem essa cena que um pouquinho mais pra frente que mostra um braço coberto de pele de cobra. E o próprio Steven fala que as cobras, elas usam essa técnica pra poder se auto-regenerarem. Canópico recém-preenchido, as peles de cobra e as coisas da auto-regeneração. Então, assim, é meio óbvio que essa técnica tá sendo usada ali para as múmias que estão voltando, se também terem esse poder de auto-regeneração e poderem se curar, né? Agora vamos focar na mumificação de Alexandre o Grande. Ele chegou no local onde tem um sarcófago imenso e o Steven disse que aquele provavelmente é Alexandre o Grande, e realmente é. Isso também volta também um pouco do que eu falei no começo, onde o Alexandre o Grande deixava esses pequenos exércitozinhos embaixo, porque acreditava que quando ele voltasse, quando ele ressuscitasse, esse exército também voltaria e seria usado como proteção dele para ajudar ele a reerguer o poder dele. Mas agora vem uma questão, né? Alexandre o Grande, ele era macedônio. Ele invade Gaza e começa a restaurar os templos que foram invadidos pelos persas e profanados e destruídos. Então ele começa a restaurar esses templos, ele cria novos templos para os deuses egípcios, inclusive funda a cidade de Alexandria no Egito. Com essas coisas que ele criou, muitos
muitos egípcios começaram a ver ele como um grande libertador, um grande salvador, e por isso ele foi considerado um grande faraó. Porém, como o próprio Steven fala, o Alexandre o Grande ele foi o avatar de Amed. E se a gente voltar lá no primeiro episódio, a gente consegue lembrar que o Arthur, conversando com o Steven, disse que o Amed foi traído pelos deuses e foi traído pelo próprio avatar dele. Então tudo leva a crer que, como o Alexandre o Grande o Amed estava aprisionado dentro do Alexandre o Grande, né? Tava dentro da garganta dele, inclusive o Rio meteu a mão ali, foi uma cena nojenta também. Tudo leva a crer que quem traiu o Amed, na verdade, foi o Alexandre o Grande, e eu tô muito curioso para saber como que isso aconteceu, e eu realmente acredito que isso possa ser explicado na série. Enquanto isso, Arthur encontra a Layla e deixa implícito para ela que o Mark pode ter sido um dos responsáveis pela morte do pai dela. Então logo ela vai atrás do Mark e tenta tirar isso a limpo, e ele conta para ela toda a verdade, que na verdade ele estava presente no dia que o pai dela foi assassinado, mas que ele não teve nada a ver, obviamente. Ele disse que ele estava numa missão e que o parceiro dele de missão, um colega de equipe, acabou deixando a ganância subir a cabeça e matou todos os arqueólogos. Isso me fez lembrar de uma referência lá no episódio onde o Steven é preso, onde aqueles policiais falsos invadem a casa dele, no segundo episódio, e levam ele até o Arthur, e dentro do carro eles mostram que o Mark participou de uma execução de milhares de alguns arqueólogos numa expedição. O Mark explica. Inclusive ele conta que tentou impedir que esse amigo dele matasse os arqueólogos, ele acabou sendo baleado e quase foi morto. E essa é a história de origem justamente do Cavaleiro da Lua, né? Esse amigo dele se chama Raul Bushman. Ele realmente queria encontrar as riquezas do faraó e levar tudo pra ele pra ficar rico. O Mark tenta impedir, o Mark não consegue ganhar dele, ele é deixado pra morte. Nos quadrinhos, a filha desse arqueólogo leva ele até o túmulo de Khonshu, e Khonshu faz um acordo com ele onde ele vira o Cavaleiro da Lua. Eu li alguns locais que existe um boato em que vai ter o Raul Bushman, eu acredito que realmente vai ter, e que vai ser interpretado pelo ator francês Loic Mabanzas. Mas isso é só um boato, eu não tenho como confirmar nada, mas isso é algo que eu achei muito interessante, porque se olhar a similaridade dos dois é realmente muito próxima com o que é apresentado nos quadrinhos do Raul Bushman. E nessa hora os homens do Arthur invadem a cena, invadem esse local e dão a opção do Mark se entregar voluntariamente, e ele resolve lutar. Ele toma 2 tiros no peito e ele cai dentro de um riacho. Aqui vem uma coisa muito interessante, porque a partir daqui existe uma troca de cena onde ele vai pro hospital psiquiátrico, mas antes eu quero que vocês reparem de uma coisa. Quando ele tá caindo na água, é possível ver os buracos da bala no peito. Contudo, ele primeiro começa a boiar e depois ele afunda nesse poço ali, parece um poço bem profundo até. Ele começa a afundar e quando filma de cima, a marca de bala sumiu. A próxima cena, inclusive, ela mostra um filme do Indiana Jones de baixo orçamento, que inclusive até a trilha sonora é a mesma, que no caso, o nome desse personagem é Steve Grant. Eles estão à procura da divindade asteca da lua, Koyoshaki, que é retratada com vários rostos, exatamente igual à forma que o Mark é retratado na cena pós-créditos. Outra curiosidade bizarra é a semelhança desse Steven Grant com o Arthur Harrow da série, né? Se a gente observar, o cabelo dele lembra muito, os óculos que ele aparece como o Dr. Harrow. Você fala que nesse pequeno filme não aparece quem é um vilão do filme, então poderia muito bem Steve Grant, na verdade, ser o vilão do filme. Assim como na série, se a gente analisar, a gente não sabe exatamente quem é o vilão, né? A gente não sabe quem é que tá completamente certo, quem é que tá completamente errado. Na verdade, ninguém tá completamente certo, né? São pontos de vista distintos. Mas se a gente parar pra analisar, a gente consegue achar que o Arthur Harrow é o vilão, mas só porque a gente tá vendo do ponto de vista do Mark. E também não dá pra chamar o Mark de mocinho, porque o Khonshu não é mocinho em lugar nenhum, né? Ele pode não ser vilão, mas mocinho ele também não é. Agora, finalmente chegamos no hospício. Mas antes de começar a descrever, a começar a teorizar o que eu acredito que pode acontecer nesse hospício, vamos focar em todos os easter eggs que aparecem nesse hospício, de todos os personagens, de todos os brinquedos de comida. Logo de cara, a estátua humana Crowley é quem tá ali tirando o número do bingo. Inclusive, ele tá tirando de um chapéu na frente dele, que é muito similar ao chapéu da estátua que deixa botando dinheiro no começo da série. Tem esse careca que tá fazendo esse cubo mágico, que, bom, é o próprio cubo mágico, né, que aparece diversas vezes o Steven fazendo. Logo depois desse careca, tem essa moça que eu tenho 99% de certeza que ela é a pessoa que o Jake chamou pra sair no primeiro episódio. Esse é o Billy e esse é o Bob, que são aqueles detetives que invadiram a casa do Steven no começo da série. Dá pra saber que são eles pelo nome, porque é uma referência clara aos quadrinhos, que também tem 2 enfermeiros que também chamam Billy, que também chamam Bob. Tem essas taças coloridas de gelatinas, que os líquidos têm a mesma cor dos pós que estão na sala de mumificação que eles encontram. A dona é outra paciente, a dona que era a dona do museu, que inclusive tá abraçando os caras velhos de pelúcia. O ponteiro do relógio tem formato de lua. O carrinho de cupcake, obviamente, é o caminhão de cupcake que o Steven rouba no primeiro episódio da série. Essa mulher tá desenhando um passarinho que tem a cabeça do Khonshu, obviamente é uma referência ao Khonshu. Temos também esses cartões postais
que aparece que a Layla tá colocando, que também é uma referência clara aos cartões postais da casa do Steven. Tem o peixinho dourado, o Nemo. A Layla tá mastigando um doce turco, provavelmente, que lembra muito ao doce que o colecionador dá pra ela no terceiro episódio. E tem também na mão da Layla, tem esse pequeno curativo que tem desenho de escaravelho vermelho. Agora tem uma coisa que não faz muito sentido. A Layla pega o papel do bingo do Mark. Por sinal, eu não faço ideia de como que ele tá marcando, porque ele só tem na mão o action figure do Cavaleiro da Lua. Mas ela pega esse bingo do Mark e fala que eles bateram, né? Que eles deram bingo. Só que, observa bem, eles têm os números B83, I12, N86, G65, G35, O67 e O55. Só que, enquanto a cena tá passando, nós conseguimos ouvir o Crowley falando alguns números. E os números que ele disse foram B22, G15, T16, O40 e alguma coisa, O73 e N39. Só que, você já jogou bingo? Se você já jogou bingo, você sabe como é que funciona o bingo. Cada letra equivale a 15 dezenas. Ou seja, o B vai de 1 a 15. O I vai de 16 a 30. O N vai de 31 a 45. Bim. O G... eu esqueci como é que escreve bingo. O G vai de 46 a 60 e o O vai de 61 a 75. Não tem T. Onde é que tentei bingo? Onde é que tentei bingo? Não tentei bingo. E ele falou T. Não tentei bingo. É bingo. B-I-N-G-O. Não tem T. Como é que tá no hospício, né? Mas enfim, não tentei bingo. Depois disso, o Mark cai da sua cadeira de roda com o pé amarrado. Isso é uma referência clara ao segundo episódio, onde ele vai tentar pular e tá com o pé amarrado e cai de cara no chão. Além de lembrar também um pouco o primeiro episódio, quando ele acorda com a cara no chão. Ele é um rapaz que tá sempre com a cara no chão, né? Bom, agora nós chegamos no escritório do Harold. Dr. Harold. Vamos falar de doutor. Vamos respeitar o médico, vamos respeitar o profissional. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Logo de cara é possível ver nitidamente uma pintura daquela cidadezinha que aparece no primeiro episódio, que eu acredito que seja a Lativéria. Eu vou falar um pouco sobre isso. Logo quando o Steve acorda com o maxilar quebrado, é possível ver um castelo, mas não é qualquer castelo. A gente pegar os quadrinhos, é nitidamente idêntico ao castelo do Victor Von Doom. Mas como assim, Jonathan? O Victor Von Doom, ele vive na Lativéria, que se observar é um castelo que tem um pequeno vilarejo na frente e tem uns caminhos curvados. É idêntico. Tudo que foi feito naquela montagem daquele cenário é para representar o castelo ou a cidade da Lativéria, que é onde tem o Victor Von Doom. Então se a gente olhar, a cidadezinha é idêntica. Na pista, na hora que ele rouba o caminhão de cupcake que ele tá dirigindo, aquelas pistas cheias de curvas são idênticas às curvas que tem na Lativéria, e a Marvel não ia fazer isso de bobeira. Sem falar que tá para sair o filme do Quarteto Fantástico. Então assim, se a Marvel não tá falando, vocês sabem quem é que tá no MCU, não sabem? Mano, eu sou uma pera, pô. É o Victor Von Doom que tá ali. Ele tá ali. Ele não vai aparecer na série, ele não vai influenciar nada na série, mas ele tá ali. Você sabe que ele tá ali. Agora voltando. O Arthur é o médico nessa cena e ele diz a seguinte frase: Mark, não vivemos em um mundo material. Vivemos em um mundo psíquico. Então isso significa que talvez tudo que tá acontecendo nesse hospital, que faz muito sentido, é tudo no mundo psicológico. Ou seja, tá tudo dentro da cabeça do Mark. O que faz total sentido. Agora, se a gente observar também as coisas que tem no escritório do Harold, você consegue ver que é um bagulho realmente esquisito e que consegue ser tão bizarro quanto tudo que tá acontecendo ao redor. Primeiro, tem um design esquisitaço. Tem grandes colunas, tetos altos, superfície de tijolo. Tem esses vasos de cabeças que lembram muito os que são utilizados pelo sacerdote, onde ele utilizava para armazenar órgãos. Inclusive tem um com cabeça de falcão, que é uma clara referência ao Horus. Tem um com cabeça de hipopótamo, que é uma clara referência ao Tuerete. E tem um com uma cabeça de humano, que pode ser uma referência ao Alexandre o Grande. O Harold tem aquela bengala que ele tá usando, que dá um gatilho gigantesco no Mark, que faz ele lembrar de quem realmente ele é, de quem realmente é o Arthur Harold. Sem falar das sandálias deles, que é idêntica também às que ele coloca os vidros e pisa em cima como uma forma de penitência pelos pecados dele e tudo. Na mesa dele também tem um monte de coisa pontuda e perigosa que você não deveria deixar em um hospital psiquiátrico com tanta facilidade para um paciente seu pegar, né? Como tesouras e enfim. Tem também uma pirâmide e se você olhar de cima da mesa tem uma VHS do filme Tommy Buster. Arthur também fala uma frase que remete muito a uma frase que ele disse logo depois de atirar no Mark, que é: eu não posso te ajudar se você não se ajudar, que remete muito à frase que ele disse: eu não posso salvar alguém que não quer ser salvo. Nisso o Mark tem um estalo, resolve fugir. No caminho ele encontra com uma cabeça de crocodilo, que é obviamente uma referência a Emmett. Quando ele consegue finalmente fugir, os corredores começam as lâmpadas a balançarem apenas da direita para a esquerda, que é uma clara referência também à balança do destino, né, da Emmett, que é a tatuagem que o Arthur tem no braço, que fica se mexendo, balançando assim para decidir se você é culpado ou se você é inocente. E ele foge naquele corredor que também tem uma referência muito nítida à cena pós-crédito, onde ele mostra
mostra o armazém, o corredor do armazém transformando no corredor do hospital. E também a forma como ele foge nesse corredor também lembra muito a forma como ele foge no armazém, que é completamente perdido, desnorteado. Ele foge até que ele chega em um quarto e ele encontra o sarcófago. E é a primeira vez que o Mark e o Steven se encontram como duas pessoas separadas. E ele é uma coisa muito interessante, a forma como foi filmado. Se você observar, parece que o Oscar Isaac, ele tá nos dois lugares ao mesmo tempo, né? Ele tá na porta, ele tá dentro do sarcófago. Mas na verdade, no momento em que tá filmando ele, que a câmera vira, ali é um corte seco. Ali é um corte que ele troca de lugar e volta pra lá, sacou? Outra coisa muito legal dessa cena também é observar que o Mark tá usando roupas claras e o Steven tá usando roupas escuras, que é uma forma, além de distinguir quem é quem, se os dois tivessem com a mesma roupa, ia ser uma confusão. Além de tudo, deixar bem claro quem é que tá mais próximo do Khonshu e quem tá mais afastado, né? Afinal de contas, o branco remete ao Khonshu também. Logo em seguida aparece um terceiro sarcófago, que é onde eu acredito que seja o terceiro alter ego deles, que eu acredito que seja o Jake. Só que se você observar, é diferente o sarcófago do Steven com o sarcófago do Jake. O do Jake tem uma cor mais forte, uma cor mais pesada, tem uma cor, um vermelho, sangue, assim. Então eu acredito que realmente mostre que esse cara não é muito gente boa, não. Que ele é meio... Então assim, mostra também isso, né? Mostra esse sarcófago e mostra que eles resolvem não te liberar ele, não libertar ele. E simplesmente termina com essa cena. Bom, ali aparece a Taurete, que é a deusa da fertilidade e do parto, que serve pra proteger as mulheres durante o parto. Não faz muito sentido pro Steven essa deusa aparecer, mas eu gostei muito da animação do CGI que eles fizeram, do VFX, de tudo, porque se observar quando ela vai se comunicar, a orelhinha mexe, o narizinho dela, quando ela respira, balança, abre e fecha. O nível de detalhes dessa série, apesar de ter muita gente não gostando do CGI delas e tudo, pra mim tá excelente, pra mim tá uma parada muito superior do que eu esperava, porque afinal de contas é uma série. Então os orçamentos de VFX da série são muito inferiores em um filme, por exemplo. Eu sou muito fã do Gaveta, eu acompanho muito o canal dele, mas é uma coisa que o próprio Gaveta fala: quanto mais tempo você tem, melhor fica o trabalho da VFX. Então assim, uma coisa é você ter um filme de 1 hora e tem 2 anos pra fazer o VFX. Outra coisa é você ter uma série que são 8 episódios, 6 episódios, que é muito maior do que o filme, e você tem 1 ano pra lançar isso, que normalmente é o tempo entre temporadas, é 1 ano. E ainda assim, a qualidade do VFX dessa série é muito alta, é muito boa mesmo, independente do orçamento. Tudo bem que o orçamento não deve ter ferido tanto, porque afinal de contas é Disney, a Disney tem muita grana, tem grana pra injetar ali, e é muita grana mesmo. Então agora vamos falar um pouco desse fechamento desse episódio, desse final. Nos quadrinhos, nessa parte do hospício, que nós leitores, quando estamos lendo, não sabemos se realmente tá acontecendo aquilo ou se não tá acontecendo. E é algo que eu acho que a série pretende fazer também, da sensação de isso tá acontecendo, isso não tá acontecendo, deixar essa dúvida pra nós como espectadores. Então assim, é óbvio que a série já tá tentando fazer isso, como por exemplo, botar um hospital psiquiátrico que tem carrinho de cupcake. Dito isso, eu quero dar 3 possíveis explicações pro que tá acontecendo. A primeira explicação é: tudo que aconteceu até agora foi uma mentira e o Mark é maluco e nós estamos o tempo todo na cabeça dele, o que eu não acho que vai acontecer. A segunda é: tudo que aconteceu até a hora do tiro aconteceu mesmo, e depois disso o Mark morreu e agora nós estamos vivendo ele no purgatório, ele tá tentando ser julgado se vai pro céu ou não. Então ele tá pegando tudo que já aconteceu na vida dele e tá sendo retratado ali dentro. E a terceira explicação que eu acho que vai acontecer é: se a gente pegar de novo no quadrinho, essa parte do hospital psiquiátrico, é tudo uma ilusão causada pela Matt no Overvoid. Mas eu acho que aqui não se retrata o Overvoid. O que eu acho que pode estar acontecendo? Se a gente voltar na cena do tiro, ele toma 2 tiros, só que antes disso, ele pega a estatueta da Matt e guarda no bolso da jaqueta. O que eu acho que pode estar acontecendo inclusive isso explicaria por que ele foi curado. Ele tomou 2 tiros, a Matt tá tentando controlar o corpo dele agora, tá tentando tornar ele o avatar dela. Então o que eu acho que pode estar acontecendo? Ele tá afundando ali, e tudo isso, a Matt tá dentro da cabeça dele, tentando quebrar ainda mais, fragmentar ele e separar e tudo, porque talvez os 3 juntos sejam muito fortes pra ela simplesmente conseguir entrar e dominar. Então acho que ela tá tentando fragmentar a cabeça dele, destruir, forçar ele a achar que ele é louco de verdade, que tudo não passou de uma ilusão, pra ela conseguir de fato entrar na cabeça dele e controlar ele e criar raiz, e ele se tornar um avatar dela. Porque se a gente parar pra pensar aqui, tudo que tá ali são coisas que já aconteceram pra ele antes. Como eu já citei inúmeras coisas de easter eggs, mas até mesmo a própria Taurete já apareceu antes. No primeiro episódio, é uma cena bem curta, mas ele tá carregando as pelúcias da Taurete pra levar pro estoque. Sem falar que tem uma frase do Dr. Harrow que me chama muita atenção. Tem uma frase que ele fala o seguinte: nenhuma árvore pode acender a luz do céu se não descer às profundezas do inferno. Então talvez para a Matt, ele está se quebrando e fragmentando a cabeça dele, seja ele chegar no inferno. Talvez para a Matt, ele está querendo levar ele nesse hospício de forma com que esse seja o inferno dele. Dessa forma ele vai poder chegar ao céu, que para ela é ela ocupar o corpo dele, o que faria sentido. Então assim, é isso que eu acho que está acontecendo. Eu acho que toda essa ilusão está sendo feita pela Matt, quando na verdade ela quer apenas controlar a cabeça dele e ela quer
tornar ele um novo avatar dela. Só que não apenas um avatar, mas ela quer ser que ele seja o corpo dela e ela controla esse corpo. Mas agora eu quero que você me diga aqui nos comentários o que você achou desse episódio, o que você achou das minhas teorias, o que você acha que vai acontecer e principalmente quando é que você vai se inscrever aqui no canal. Essa você não esperava. Então é isso aí, se inscreve aqui no canal, cara. Se você chegou até aqui esse final do vídeo, é porque você gostou, é porque você tá preso comigo aqui, você tá aqui, ó, na minha cabeça, que nós estamos explodindo nossas mentes para poder tentar descobrir o que vai se passar nessa série. Então se inscreve aqui no canal. Se você se inscrever já vai ser maravilhoso. Mas se você quiser se inscrever e ativar o sininho, puta, meu Deus do céu, não sei nem o que eu faço. Então isso, muito obrigado para você que se inscreveu. Muito obrigado para você que tá comentando aqui embaixo, que tá gostando dos vídeos. Eu vejo vocês em breve. Mas antes disso, eu vou deixar um belo beijo na sua nádega direita. Tchau. Eu fiz assim, eu não sei. Gravei.